Vida e Saúde já está de volta, agora a gente continua conversando aqui sobre saúde, mas a gente vai falar um pouquinho sobre dor ciática. Para falar sobre esse assunto, temos aqui um convidado que você já conhece, Fábio Boldrini. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, obrigada pelo seu tempo, a sua agenda aqui com a gente, viu? Obrigado a vocês de novo pelo convite. Fábio, o nervo ciático é considerado o maior nervo do corpo humano, tá certo, né? Tá certo, certíssimo. Ele vem eu tenho informação aqui que ele parte da face posterior do quadril, descendo até os pés. Exatamente. Ele quem possibilita o movimento das pernas. Às vezes a gente fala dor ciática, mas acaba interferindo até na locomoção. É verdade. O nervo ciático ele parte lá da raiz lombar, das últimas vértebras lombares, né? L4, Parte L5. baixa das costas. Bem baixa mesmo lombar. E aí ele vai, todo o trajeto dele passa pela região do glúteo, né? Passa pela coxa e tem até a ponta do dedo, né? Que a gente chama de hálux, né? Que é esse primeiro dedo. Então, em qualquer desse trajeto, se acontecer alguma compressão ou alguma alteração, você vai ter alguma alteração de irradiação para essa perna. Né? E muitas vezes também acaba alterando, inclusive, a marcha do paciente. Então, ele ramifica, ele parte das costas, mas ele ramifica para as duas pernas. Para as duas pernas, exatamente. Será que dá para a gente dizer que a dor ciática é um sintoma ou é um problema, é uma doença? Está mais relacionada com um sintoma do que com uma doença. Então, várias lesões da coluna lombar produzem muitas vezes esse sintoma de dor ciática. Por exemplo, uma hérnia de disco. Então, quando você tem aquela hérniazinha, tem os discos entre as vértebras, certo. Por algum motivo, alguma situação, acontece desse disco ele acabar sendo esmagado e acaba pressionando justamente a raiz, né, do ciático. E aí você vai ter, então, essa dor no trajeto. Então, a hérnia de disco é uma doença e a dor ciática acaba sendo um sintoma por essa compressão que acontece na região lombar. Então, qualquer compressão ou inflamação dessa raiz vai produzir esse tipo de sintoma que é a dor ciática. Vamos falar um pouquinho, então, da função do nervo ciático. A gente está falando bastante da extensão dele, mas ele tem uma função, assim, vital. Sem dúvida. O nervo ciático ele tem tanto um componente sensitivo quanto motor. O que isso significa? Muitos pacientes relatam assim, eu sinto minha perna formigando, eu não sinto direito a minha perna, então, inclusive, eu não consigo até apoiar o pé no chão direito, porque eu não percebo, né, essa sensação. Mas também é fundamental para produzir movimento, para produzir força para o paciente conseguir locomover. Então, ele tem tanto um componente sensitivo, né? Então ele faz parte, sim, dessa sensibilidade do membro inferior, mas também da locomoção. Então, assim, o paciente muitas vezes refere, minha perna parece estar travada, não consigo mexer minha perna. Não obedece, perfeito. Então, essas sensações são comuns. Fábio, toda dor ciática é resultado de uma hérnia de disco? Não, não necessariamente. Tem, por exemplo, na região do quadril tem um músculo, que o nome é até interessante, chama piriforme. Esse músculo que fica na região lateral e interna do glúteo, próximo ao glúteo, geralmente o nervo ele passa dentro desse músculo, o nervo ciático, ou próximo. Então, quando se tem uma compressão, um espasmo desse grupo muscular, do piriforme, pode muitas vezes também dar essa dor irradiada. Então, não tem relação com a coluna em si, e sim na passagem, no trajeto dele nervoso. Então, tem muitas vezes diagnóstico até errado, porque acham que é da coluna, mas na verdade não é da coluna. É de uma compressão simples muscular que acontece na região do quadril e produz o mesmo sintoma. Agora, existem tipos de dores ciáticas. Tem aquelas que são mais crônicas, que a pessoa tá debilitada, tá com a qualidade de vida afetada, e tem aquelas mais assim, por traumatismo. Aconteceu recentemente, aí eu tô conseguindo. Uma dor por trauma, uma dor mais recente, ela pode se tornar crônica também. Pode se tornar. E está muito relacionado com a causa. Tá. Exatamente assim, qual é a lesão que está desenvolvendo essa dor ciática. Então, é uma hérnia de disco? Tem um tratamento específico para hérnia de disco. Não, é uma contratura só muscular, porque foi carregar muito peso e travou a coluna, aí é uma outra situação. Aí tem essa característica mais aguda e ela acaba mais rápido, né? E geralmente não tem muita recidiva. Agora, a hérnia de disco, quando não tratada, geralmente traz um componente crônico para esse paciente de dor. É muito comum a gente ver pessoas com esses traumas mais assim, do final de semana, né? Foi fazer uma laje lá no final de semana, ou carregou um peso, vai para o pronto-socorro, o médico, o plantonista, obviamente, ele não é uma pessoa que, às vezes, específica para tratar do problema, vocês às vezes estão de folga, né? Enfim,
Uma emergência. Toma um remedinho lá e a pessoa acaba não procurando especialista. Qual é o risco disso, Fábio? O risco, nesse caso exatamente, se fosse, por exemplo, carregar muito peso e aí esse paciente travou. Foi no médico, geralmente trava porque o músculo ele não entende o quê? É uma forma de proteger você, né? E se foi uma contratura muscular que aconteceu e foi uma primeira protusão que a gente fala que começou uma hérniazinha, mas ainda não herniou, foi um primeiro episódio. Se eu tenho esse medicamento agindo para diminuir dor, mas eu não curo a causa, a tendência é que quanto mais sobrecarga eu tenha, mais esse disco vai extravasando, ou seja, posso ter uma hérnia até extrusa, que é a mais grave de todas, que inclusive é cirúrgica. Então essa sobrecarga de forma repetida depois de um tempo, que era uma pequena lesão, pode se tornar uma lesão muito extensa, inclusive evoluir para cirurgia. Inclusive, eu falei que tem pessoas que procuram um médico, né? Mas tem gente que toma remédio em casa mesmo. Então, o risco é a gente de repente você está com, vamos imaginar aqui um vidro, começou uma rachadura, se eu não cuido, ela pode abrir, terminar. E aí a internet, inclusive, é hoje um instrumento muito legal para umas situações, mas muito perigoso em outras. Porque a gente acabou de comentar que a dor ciática é um sintoma. Então, se acabar lendo, é um sintoma e acabar se medicando, não vai entender por que está acontecendo essa dor ciática. Então, precisa investigar a causa dessa lesão, por isso que tomar medicamento por conta é muito perigoso, né? Então, procurar um médico especialista em coluna, identificar a causa dessa dor ciática e aí vai fazer o tratamento específico para isso. E acho que sempre bom a gente frisar aqui, olha, é melhor você exagerar no cuidado do que você deixar o tempo passar e aí ter que resolver um problema muito maior. Agora é o seguinte, existe um fator de risco, Fábio? Mais homens, mais mulheres, mais idosos, quem que está no grupo de risco? Obesidade é um fator de risco. O sedentarismo é um grande fator de risco. E eu digo sedentarismo porque quando você tem um grupo muscular fraco em toda a região do tronco, você fica muito mais suscetível a ter sobrecarga nessa região, né? A ter sobrecarga no disco, que pode, por consequência, produzir esse pinçamento e essa compressão na raiz, que é onde sai ali o nervo ciático. Então, essa situação de sedentarismo traz isso para o indivíduo. Então, encurtamentos musculares, fraqueza muscular, diminuição da estabilidade corporal, tudo isso acaba produzindo, favorecendo essas compressões. Então, se você tem uma vida teoricamente mais saudável, o seu risco é menor de desenvolver. Mas alterações de postura também, quem tem escoliose, pode produzir esse tipo de sinal. Mas homens ou mulheres têm dores ciáticas, Fábio? É muito relativo. Você pode ter, por exemplo, mulheres grávidas, as gestantes tendo dor ciática. A incidência é maior. Então, dependendo da situação, sim. Nas mulheres gestantes tem uma maior incidência. Nos homens que trabalham muito tempo em pé ou que usam muita carga, que é mais relacionado ao trabalho para o homem, né, nessa característica, também acaba tendo esse tipo de sinal. Fábio, além das dores, existe algum outro sintoma que a gente precisa ficar alerta? Os sintomas como sensibilidade, eu considero talvez o mais importante, o mais fácil. Porque geralmente não é uma dor irradiada. Isso tem que ficar claro. Tá. Uma dor localizada na lombar não é uma característica de uma dor ciática, é uma característica de uma lombalgia. Uma dor lombar pura, né? Que pode ser por esforço, por uma série de motivos. Agora, quando eu tenho uma dor irradiada, então quando o paciente fala assim, olha, eu sinto uma dor que parte da lombar, mas eu estou sentindo atrás da minha perna, estou sentindo a ponta do meu dedo, aí já é uma situação muito parecida com dor ciática. Então, essas características de irradiação é que trazem para a gente essa informação. Agora, a gente vai falar de tratamento daqui a pouquinho, mas a gente sempre vê as pessoas mais velhas reclamando, ai, meu ciático está doendo, ai, que dor na coluna, e reclama, não consigo andar, às vezes não consegue sair da cama. Existe tratamento? O tratamento é eficaz, Fábio? O tratamento é eficaz e ele é conservador no primeiro momento, sempre conservador. O ideal é identificar a causa dessa dor ciática. Então, a causa é uma contratura, um espasmo muscular do piriforme, que é aquele músculo lá do quadril. Então, vai ser uma terapia específica para isso, para diminuir esse espasmo. Ou eu tenho dor ciática porque eu tenho uma hérnia de disco, aí a gente vai fazer um trabalho específico para a hérnia de disco, para diminuir a compressão,
na raiz, Certo. e aí, por consequências, esse Aliviar. sintoma diminui. Então, dependendo da causa, tem uma intervenção específica. E em crise, o que a gente precisa fazer? Em casa, dá para fazer um tipo de compressa, por exemplo, mais quente, mais frio? É ideal ficar deitado? Atividade física é fundamental, o Fábio já falou aqui. Mas quando está com dor, dá para praticar atividade física também? Quando está com quadro álgico, e esse quadro álgico a gente pode falar severo, geralmente são esses casos, o ideal é que vá ao médico. E até tome realmente um analgésico, né? Porque precisa passar esse quadro mais agudo. E aí, No primeiro momento. No primeiro momento. E aí depois começar a investigar qual é a causa. Mas recursos analgésicos básicos que a gente tem em casa, o calor ele pode ser usado sempre que tiver uma característica crônica. O que significa? Nessas situações, dificilmente há um processo inflamatório. Você não sente inchado, você não sente ele muito quente. Então, são características crônicas. Tá. Então, vai dar opção para o calor. Então, fazer bolsa de Uma água quente, compressa quente é indicado. Mas o gelo também é indicado. O problema é que é um pouco desconfortável fazer na região lombar. E nem todo mundo gosta. Mas também é indicado porque é um potente analgésico que a gente tem em baixo custo, né? Sim. Tô percebendo que o problema, talvez que falei, né? A gente sempre vê as pessoas reclamando, talvez porque quando toma, naquele primeiro momento, que é fundamental tomar um anti-inflamatório, alguma coisa para tirar a dor, aí o sintoma dá uma aliviada e a gente acaba não prosseguindo com o tratamento. Verdade, por isso que às vezes acaba esquecendo. sendo frequente a dor, né? Exatamente. E aí que está o perigo, porque esse processo de lesão muito pequeno, no caso da hérnia, pode tomar grandes proporções e acabar evoluindo até numa intervenção cirúrgica, que é uma intervenção teoricamente grave, porque na hérnia de disco geralmente faz o que a gente chama de artrodese, coloca fixações com plaquinhas e parafusos. Então há uma pequena limitação, mas há uma limitação de movimento por conta disso. Precisa tomar cuidado. Agora é o seguinte, se você não tem dor ciática, se você nunca teve dor ciática, você precisa fazer algumas coisinhas para prevenir, certo, Fábio? Sem O que dúvida. dá para fazer? O que a gente considera importante é força muscular no tronco. Então, estabilidade mesmo de tronco. Então, abdômen, não precisa ter o abdômen tanquinho, não é isso que a gente quer. O que a gente precisa ter é um nível de força muscular suficiente para manter esse tronco estável. Porque numa situação em que vai pegar um objeto mais pesado, se você não tiver esse grau de força, acaba sobrecarregando outro grupo muscular e ele entra em contratura. E nesse momento você trava. Né? E é interessante que quando a gente começa a fazer atividade física, a gente começa a pensar nos grupos musculares, a gente quando vai fazer força, a gente realmente está consciente de onde a gente precisa colocar a força. Exatamente. É a percepção corporal, né? A percepção do movimento que precisa ser feito e que grupo muscular precisa ser recrutado para aquela função. Então, a gente concentra até. Exatamente. Então, hoje se tem uma série de recursos que a gente pode fazer, principalmente Pilates, que é um recurso para educador físico, fisioterapeuta. O acesso é fácil hoje, pode ser feito no solo, na bola, no estúdio. E com esse tipo de técnica a gente consegue minimizar a consciência corporal, é muito bem estimulada, a respiração, que é fundamental, flexibilidade, que também é importante, força muscular. Então é aquele trabalho mais isométrico, que dá aquela contração mais sustentada, que é o que essa região precisa. E hoje se fala muito, inclusive, do core, que é o centro de estabilização, que envolve todos os músculos de pelve e tronco, que são também importantes para isso. Tá certo. Olha, o assunto é muito extenso. O Fábio deu aqui apenas uma pincelada, mas já foi muito bom, porque a gente precisa entender desse assunto que atrapalha tanto a vida da gente, que atrapalha o dia a dia, que atrapalha o trabalho, a vida em família. Então é importante a gente abrir a nossa cabeça e tentar minimizar os riscos da dor ciática. Fábio Boldrini, que é fisioterapeuta, eu ia falar fisioterapeuta, já esteve conosco aqui, trabalha, é professor de universidade. Quero agradecer de novo sua participação aqui com a gente, viu, Obrigado, Fábio? Teru. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem creme de abóbora aqui no Vida e Saúde. Receita super fácil para você fazer aí para todo mundo gostar. É daqui a pouquinho.